Boa noite a todos, meu nome é Osmarina, voluntária da Casa Espírita Rafael. Nessa noite, para que possamos fazer a nossa reflexão, vamos primeiramente entrando em sintonia com Jesus, com o plano espiritual. Assim eu convido a todos para que juntos possamos fazer uma prece. Vamos nesse instante, respirando profundamente, entrando em sintonia com as energias do bem, sentindo a presença do nosso anjo guardião, pedindo a Maria que nesse instante nos envolva com seu manto sagrado, nos protegendo, nos amparando, e que nos leve ao Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, agradecemos os seus ensinamentos, os exemplos de amor que nos deixou, e pedimos, nos envolva na sua luz e na sua paz. E nesta luz e nesta paz, nos conduz ao Pai de nossas vidas. Pai bendito e misericordioso, a Ti agradecemos a nossa vida, especialmente o dia de hoje. E nos ligamos a Ti dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livre-nos sempre de praticar o mal. Graças a Deus. Então, esta noite, nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, item 8, que é parentesco corporal e parentesco espiritual. A doutrina espírita nos ensina que enquanto encarnados na Terra, nós temos possibilidade de expressarmos, de nos expressarmos, vivermos inúmeras experiências. E essas experiências são necessárias justamente para o nosso desenvolvimento e para o nosso relacionamento com as outras pessoas. Ela nos ensina ainda que a cada reencarnação aqui no planeta Terra, nós trazemos conosco as tendências que nós vivenciamos em outras existências. E como nós possuímos o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, nós vamos reagindo a essas situações, a essas circunstâncias da vida, nesse meio em que nós vivemos, de diversas maneiras. E como nós fazemos isso? Fazendo escolhas. Às vezes nós fazemos escolhas certas, às vezes nós fazemos escolhas erradas, mas sempre aprendemos e aprendemos coisas novas. E neste aprendizado nós vamos nos desenvolvendo e nos transformando. Através desse desenvolvimento e dessa transformação, nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria e vamos nos tornando herdeiros de nós mesmos. Então, assim, a família como nós a conhecemos, tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. É um importante instrumento que nos permite continuar essa trajetória evolutiva. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a família é organizada no plano espiritual. Um espírito pode escolher nascer em uma família com quem brigou numa família anterior, numa vida anterior, ou em vidas anteriores, tendo nesta vida o objetivo do entendimento da reconciliação. Por exemplo, nossos parentes geralmente são espíritos afins, né? Que têm muitas afinidades, espíritos simpáticos que nós costumamos chamar, ligados por relações anteriores. Nós tivemos outros relacionamentos em outras vidas.
Mas pode acontecer também de ser espíritos completamente estranhos uns aos outros que nós não sabemos. Espíritos que não se simpatizam. E quando isso acontece, vai gerando brigas, desentendimentos. Quando acontece de um espírito vir numa família de forma estranha, que não fazia parte desse grupo familiar, vamos dizer assim, espiritual, o objetivo é a transformação do ser, né, para que aquele espírito se torne mais paciente, mais compreensivo. E assim todos juntos vão desenvolvendo o amor, que é o sentimento mais sublime que nós podemos ter e o que nós batalhamos para conseguir. Então, portanto, a família é um instrumento também de evolução espiritual, onde todos que ali estão em processo de reajuste, de resgate, de débitos de vidas passadas que nós contraímos. Então, nessa caminhada que nós vamos traçando, vão se formando laços de simpatia, laços de amor, fazendo esses laços de famílias espirituais, né, através desses laços de amor. Mas também ocorre de fazer laços de inimizades, também ocorre, como a gente vê, muitas coisas às vezes ruins em muitas famílias. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fala que os laços de sangue nem sempre, né, ou necessariamente, são os laços espirituais. Ele diz assim no Evangelho: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo e é bem fácil de compreender, né? Ou seja, nós como pais e mães temos o dever de fazer os nossos filhos progredir, independente de que espírito é esse que está caminhando conosco. Então a gente vai compreendendo que há dois tipos de família, o parentesco, aquela de parentesco corporal e aquela de parentesco espiritual. E Kardec tratou desses dois aspectos no Evangelho segundo o Espiritismo. O parentesco espiritual é aquele que é duradouro, é fácil de identificar, né? São aquelas pessoas que a gente vê que convivem com maior harmonia, com mais prazer, que parece que tudo está ali com um bem comum. Esse é o parentesco espiritual, é fácil de compreender. Eles possuem valores em comum, convivem harmoniosamente. E ele diz ainda que essas primeiras, que é a espiritual, elas são duradouras, né? E se fortificam através dessa purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através dessas diversas migrações da alma, que são as nossas reencarnações. Já o parentesco corporal diz respeito aos laços consanguíneos. O espírito que habita o corpo pode não ter afinidade dentro daquela família, pode ser um inimigo do passado, ou que não se conheceram em relações anteriores. Pode estar agora se comprometendo a este conhecimento. Neste caso, os laços poderão se dissolver ainda nesta vida, durante esta reencarnação, ou na hora do desencarne. Por isso que é comum para a gente ver, às vezes, pessoas dentro da família, irmãos que não toleram o irmão, mas lá fora tem uma afinidade com pessoas que não é do mesmo sangue. Ou seja, essa família, que é o parentesco corporal, são frágeis porque ela é frágil como a própria matéria, ela é transitória, extingue-se com o tempo, né? Quase sempre vai se dissolvendo, às vezes se desenvolve até durante uma reencarnação. Às vezes a gente não vê família se desfazer, né? Por causa de várias razões, mas elas se desfazem. E às vezes se desfazem e as pessoas nem se ressentem com isso, né? Então Kardec disse ainda, né, numa passagem, ele explica o que Jesus quis dizer: eis minha mãe, meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Jesus disse isso aos seus discípulos, e ele quis dizer exatamente da família pelo laço espiritual.
Ou seja, ele fez referências às famílias espirituais que se reúnem por afinidades, por ideias, por sentimentos em comum, diferente da corporal, que é essa provisória. Mesmo a família corporal, o parentesco corporal sendo provisório, ser um laço de sangue, em muitos casos, ainda assim, é um instrumento importante para o desenvolvimento moral do espírito. Sem a família, um espírito não progride. Então vamos lembrar que independente de qual for o nosso laço familiar atual, esse que nós estamos vivendo nesse momento, precisamos nos esforçar para conviver e amar os nossos familiares. Como disse Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Como nós não sabemos, devemos fazer o melhor de nós para amarmos e sermos amados. Então, a família é uma oportunidade de trocar experiências de aprendizado, de trocar ideias, mas, acima de tudo, para que possamos aprender a exercer o amor ao próximo. Então, mais uma vez, convido a todos para que nesse instante, juntos, possamos deixar fluir do nosso coração o que há de melhor, um sentimento de profundo amor por toda a humanidade e pela nossa família e por nós mesmos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez reunidas em seu nome. Que o amor de Jesus esteja dentro de nós e em torno de nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos.